Bom dia, queridos. Shalom, shalom. A paz do Senhor a todos. Retornamos. Estamos chegando numa caminhada aí no capítulo 6. Daqui a pouco entramos no capítulo 7 e vamos findar essa caminhada, não é verdade? Hoje nós vamos falar um versículo só, mas sobre servir dois senhores. E olha que o negócio aqui é algo que a gente precisa meditar em muito, muito, né? Vamos lá, obrigado por estar comigo. Se você não é inscrito, se inscreva no nome do Senhor Jesus, nos abençoe. Será uma bênção para nós e vamos divulgar a palavra de Deus, não o nome de José Reis. Então, o canal é Semeando Vida, que é a palavra de Deus. O pastor José Reis sou eu. E o nosso objetivo é aplicar a palavra de Deus na nossa vida. Amém? Estamos a esse propósito. Em Mateus capítulo 5, 6 e 7, estamos vencendo no nome de Jesus. Depois da vinheta, voltamos a falar do versículo. Queridos, o versículo que nós vamos ler é Mateus capítulo 6, verso de número 24. Olha o que diz. Ninguém. Vamos lá. É importante a gente falar aqui. Ninguém pode servir a dois senhores. O que Jesus está falando não é que Deus instituiu uma lei em que essa lei é obrigatória. Nessa obrigação você não consegue servir a dois senhores. Nenhum ou é um ou outro. Não é. É porque não é possível humanamente falando. Ou é um, é outro. Ele continua dizendo, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de se dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas, ou algumas traduções, a mamon. Primeira coisa, vamos lá. O que é mamon? Mamon era um deus naquela época, que era o deus do dinheiro. Era um deus que ele simbolizava a riqueza. Aqui está falando riquezas. Essa tradução tem algumas traduções que dizem riquezas e outras mamon. Então, Deus está se comparando, preste bem atenção, Deus ele está numa demanda a respeito de ou ele ou o dinheiro. Impressionante, né? Vamos lá. Se a gente fosse falar sobre isso, a gente ia lembrar de um jovem, que segundo a Bíblia, um jovem rico que chegou até Jesus, disse, Senhor, o que me falta para herdar o reino de Deus? Subir ao céu, ser salvo. Jesus disse, não, conheces o mandamento, não matarás, não adulterarás, e começou a citar os 10 mandamentos. O jovem disse, Senhor, desde criança eu sigo isso, desde a infância. Ele falou, muito bem, não estás longe, então faz algo. Daí Jesus entra naquilo, conhecedor de todas as coisas. Jesus disse ao jovem, muito bem, vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres e depois me segue. O que aconteceu, queridos? O jovem pegou, abaixou a cabeça, ficou triste e saiu, porque ele era possuidor de muitos bens, diz a Bíblia. Qual era o problema do jovem? É que aquele rapaz era muito rico e ele era apegado ao dinheiro, às riquezas. Como ele viveria, como seria a vida dele sem nenhum daqueles valores, daquela vida regalada? Aí quando nós entramos assim, irmãos, quando a gente vai falar sobre isso, vai falar, nossa, mas também, né, pastor, tinha tudo, era riquíssimo, verdade. E agora, e se eu falar para você que nós podemos estar na mesma situação? Porque não é ter valores, irmãos, é ser apegado ao dinheiro. E você sabe que o dinheiro atrapalha muito a nossa comunhão com Deus? Atrapalha. Olha, queridos, tem uma coisa, eu já vi muita gente. Eu me recordo, irmãos, eu tenho um testemunho, o rapaz já morreu, já faleceu. O rapaz, ele tinha vindo de uma vida tão destruída lá de São Paulo, veio para Conchas, aqui em Conchas mesmo, e saiu, trabalhava numa firma muito boa, muito conceituado, e veio para Conchas sem nada, perdeu um casamento, drogas, uma vida destruída. Até que começou a ir para a igreja, e na igreja buscando para que Deus libertasse ele, saísse dos vícios. E numa das coisas que ele pedia, irmãos, era dinheiro, era um valor que a firma não havia acertado com ele. E para aquela época era um valor muito alto, muito alto, muito alto. Levou alguns meses, eu não sei dizer para vocês se foi 6, 8, não deu um ano, eu lembro disso. Não deu um ano porque ele falou meses. O que aconteceu? Saiu o dinheiro, mas enquanto não saiu, aquele homem era fiel, todos os cultos, buscando a Deus, sabe, se entregando. Você via que louvava, você via que ia nas orações, você via que mudou sua postura, parou de beber, parou de fumar, parou de usar drogas, acabou com aquela vida que ele estava vivendo. O dinheiro veio.
E a primeira coisa que ele disse, queridos, todo mundo faz isso, né? Se Deus me abençoar, darei o dízimo. Só que o dízimo era muito alto, queridos, muito alto. Muito alto. Para hoje, se eu falar o valor, não vou falar, já é alto. Para aquela época, meu Deus, era alto. Alto. Era valor de carro para mais, irmão. Era alto, carro bom. Bom, foi que recebeu a bênção, chegou o dinheiro. O que aconteceu? Foi num culto, testemunhou, não cumpriu seu voto diante do Senhor. Deus não obriga ninguém a dizimar e ofertar, mas se abrir a boca, faça. Faça porque haverá juízo de Deus. Bom, para encurtar a história e chegar ao final, o rapaz parou de ir na igreja, voltou nas drogas, se infiltrou com muitas moças novas, que eram um senhor já, não era um senhor, mas era uma pessoa vivida. Perdeu tudo, perdeu os apartamentos, perdeu os carros, mais de um, perdeu o dinheiro, ficou numa situação, voltou a ser alcoólatra, beber de cair na rua, queridos, perdeu tudo. O que aconteceu, queridos? Ele tinha uma vida com Deus, estava buscando a Deus, estava se entregando a Deus, mas por causa do dinheiro. Aí chega uma hora, irmãos, que Deus põe a prova também, sabia? Que tem pessoas que estão na igreja, eu quero, porque se Deus der, Deus vai fazer, e eu vou estar, eu vou ajudar. Tem pessoas que querem um carro e depois, Senhor, se o Senhor me der um carro. Hoje em dia está mais fácil, mas antigamente muito mais. Não, se der me um carro, vai ser para a obra de Deus, só pegar o carro. Isso daí é apego nas coisas, infelizmente. Então, deixa eu falar uma coisa para você, o dinheiro atrapalha muito nós se a gente tiver com o coração nele. Se você amar ele, Jesus não falou sobre ter o dinheiro, é sobre amar o dinheiro. E ele chegou a dizer, se você, ou você serve um ao outro, ou você vai odiar a um e amar ao outro, ou você vai se dedicar a um e não dedicar a outro. Interessante, querido. Isso é verdade. Tem pessoas que se matam por causa do dinheiro, trabalha até mais tarde, faz isso, faz aquilo, se afasta de Deus, fica falando que Deus está habitando na vida dele, no final nem tem muita habitação de Deus, porque quando fala, não é muito Deus. O seu olhar já é um olhar diferente que naquele olhar de que Deus está fluindo, como nós falamos no outro. Não há luz mais na pessoa. Acabou a luz do Senhor. Acabou a luz de Deus na pessoa. Então, eu quero dizer uma coisa para você. Não deixe de buscar, sim, sua riqueza, seus bens, aquilo que você vê que você precisa e até o que você quer mais. Mas nunca deixe que o dinheiro seja o seu senhor. E isso é uma coisa que eu falo para vocês. Existe um demônio chamado Mamon que entra dentro das igrejas e faz muita coisa. Tem igrejas que são governadas por Mamon. Tem igrejas que são governadas por Mamon. Ah, isso daí é um espírito de miséria que o senhor está falando, não acredito no senhor. Acredita, vai ver a vida deles, irmãos. Caminhe com eles para vocês verem. Misericórdia, me desculpe, mas é uma grande verdade. E é uma tolice achar que não seja verdade. Porque é uma realidade. Então, dinheiro nós precisamos. Riquezas é bom, maravilhoso. Venha. Manda, Senhor, que eu estou precisando. Você não está? Mas, meu Deus, que jamais me afaste de Deus. Que não seja um Senhor na minha vida. E, queridos, eu já passei por tanto como pastor, é complicado ficar falando aqui. Você vai ouvir cada uma que você vai cair de costa. Pessoa que se mata pelo dinheiro, mas que não tem capacidade de chegar na obra do Senhor. Nem quando Deus fala, dá uma oferta, mas fala no coração, não fala, não é eu que estou falando. Ele sente no coração, não dá. Fica um absurdo, imagina um pensamento desse, imagina, vou dar tantos, vou dar 3 mil, 5 mil, 10 mil na obra do Senhor, que loucura, tão fácil de ganhar. Isso é apego. Quando Deus fala, tá, irmãos? Não estou falando quando o homem fala, porque eu já vi muitos picaretas também nos altares ficar cobrando dinheiro dos outros para se mover nos dons. Aliás, eu estou aqui com uma situação dentro da minha própria igreja, não tem nada a ver com quem está lá na igreja, é de fora. Quer vir para a minha igreja, quer cobrar. Eu falei, meu Deus, cada coisa. E não estou falando de abençoar, não de chegar, nós abençoamos, temos. É outra coisa, irmão. O rapaz acha que o dom é dele. Bom, vamos cortar isso daí. Você vê como o dinheiro manda. Sim, 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 sim. Infelizmente. Queridos, é tão sério isso, que tem pessoas, tem líderes na igreja, quem manda é os caras que têm dinheiro, irmãos. Existe um Deus dentro da igreja, o dinheiro. O cara, porque dizima 10 mil, 20 mil, manda na igreja. Irmãos, é totalmente errado isso daí. Eu fico muito triste. Às vezes eu me vejo, queridos, que Deus põe eu pregar em vários lugares no mundo, porque quando você para num lugar, e eu estou num lugar e vou continuar no lugar porque Deus me chamou. Você vê cada coisa, não estou falando dos irmãos daqui, mas estou falando das igrejas que eu passei. Graças a Deus hoje eu estou num lugar muito abençoado com os irmãos. Eu não estou protegendo eles não, graças a Deus por isso. Vamos orar, que eu falei demais hoje. Vamos orar. Querido Deus e Pai, abençoa, Pai, esse dia.
Não deixa o dinheiro tomar conta de nós, não, Senhor. Não deixa esse Deus tomar conta de nós. Não deixa esse Deus ser mais do que o Senhor na nossa vida e nem chegar aos pés, Senhor. Que mamão não esteja na nossa vida. Que nós possamos ser abertos para o Senhor, livres para o Senhor. Precisamos do dinheiro, queremos e pedimos o dinheiro, mas ele não seja o dominador das nossas vidas. Abençoa, Pai, que nós venhamos servir somente ao Senhor e nada mais. De paz, de vitória a todos que estão comigo, no nome de Jesus. Mas hoje eu falei demais. Deus abençoe, um dia abençoado. Amanhã nós estamos de volta, vamos falar para mais assuntos. Você já percebeu que os assuntos estão indo? Meu Pai, Deus abençoe. Shalom, shalom a todos.